Meus irmãos e minhas irmãs, finalizando a segunda temporada do Tratado de Demologia, estarei contando o testemunho do padre Gabriele Amorsi, do livro dele mesmo, que se chama O Último Exorcista, Minha Batalha contra Satanás. Ele diz o seguinte: até 1986, Satanás não existiu para mim. Eu o conhecia naturalmente. Estudei bem o catecismo e a doutrina da Igreja Católica. Sabia que ao bem se contrapõe sempre o mal. Contra Cristo e seu reino, opõe-se Satanás e seu reino. Mas não havia tido qualquer experiência direta com Satanás. Nunca havia tido de enfrentá-lo cara a cara. O mal sempre fizera parte da minha existência, da mesma forma que faz parte da existência de todos. Havia sido ordenado há pouco tempo, não sei precisar quanto. Fui pregar por uma semana numa paróquia distante 10 km de Brescia. O pároco se chamava Faustino Nigrini. Fazia 40 anos que estava lá. Muito querido, 2.000 almas o adoravam e o seguiam. Um dia, ele me disse: vem comigo. Levou-me à sacristia. Ali havia uma mulher. Ele se apresentou. Bom dia, sou Agnese Salamone. Não me esqueci do seu nome. E ainda hoje recordo sua voz. Não sei o motivo do padre Faustino ter feito aquilo. Talvez quisesse que eu participasse de todos os acontecimentos importantes da sua paróquia. Além disso, quis que Agnese me contasse sua história. Fiquei escutando há um bom tempo. Fiquei horrorizado. Agnese tinha 16 anos quando Satanás entrou nela. Mas por que ele entrou? Padre Faustino, que obteve permissão do bispo de sua diocese para exorcizá-la, fez a mesma pergunta a Satanás durante uma sessão de exorcismo. Por que entraste nela? Responde-me em nome de Cristo. Quando lembro da resposta de Satanás, fico sem palavras. Porque Agnese é a mais santa da paróquia, a mais pura, a mais íntegra. Por isso, tornei-a minha. É um grande mistério, é verdade. Quem se encontra na graça de Deus nada deve temer. Satanás pouco pode contra os que vivem na graça de Deus. Mas também é verdade que Satanás é poderoso e que deseja fazer seu sobretudo os que são santos, aqueles que em alma e corpo pertencem a Deus. Os exorcismos para libertar Agnese foram duríssimos. Horas e horas de ásperas batalhas duraram anos. Certa vez, Padre Faustino levou-a para ver o Padre Pio, de Pietrelcina. Centenas de quilômetros para buscar mais ajuda. No trajeto da Lombardia até a Apulia aconteceu de tudo. O carro parava continuamente, apesar de não sofrer nenhuma avaria. Padre Faustino foi obrigado, muitas vezes, a parar o carro no acostamento e sair para ver se havia algum problema no motor. Só quando fazia uma oração o carro voltava a funcionar, de maneira mágica. Mas voltava a parar poucos quilômetros depois. Foi uma viagem extenuante e longuíssima. Padre Pio não era um exorcista, mas conseguia expulsar muitos demônios com simples bênçãos e orações. Satanás temia Padre Pio. Em todas as paradas do carro, as atitudes temerosas e às vezes furiosas da endemoniada foram sinais claros de quanto Satanás temia o frade nascido em Pietrelcina. Mas Padre Pio praticamente não fez nada. Ele a exorcizou, mas não a libertou. Na viagem de volta, Satanás estava eufórico. Começou a zombar do Padre Pio e dizia pela boca de Agnese: venci, venci. Ria, urrava, estava ébrio de alegria. E o carro percorreu todos os quilômetros que separavam São Giovanni Rotondo de Brescia sem nenhuma parada, nenhuma dificuldade. Já não havia necessidade de boicotar a viagem. Mas Satanás não sabia que o exorcismo de Padre Pio tinha sido, a seu modo, eficaz. Após algum tempo, com efeito, Agnese foi libertada. Padre Faustino forçou Satanás a lhe dizer em nome de Cristo quando deixaria o corpo da possuída. Ele foi obrigado a revelar-lhe o dia e a hora. No dia marcado, todos os paroquianos foram convocados para ir à igreja.
Agnese foi libertada em um instante pouco após o início do rito, diante de todos. Foi grande a alegria e o alívio do vilarejo. Não sei porquê, poucos meses após minha ordenação sacerdotal, Deus me fez conhecer Agnese Salamone. Talvez quisesse me fazer conhecer aquilo contra o que deveria lutar muitos anos depois. O fato é que, do dia em que nasci até 1986, Agnese Salamone foi a única experiência de alguma forma direta que tive com o demônio. Os caminhos de Deus são infinitos e seus desígnios ainda mais. Mesmo aos 60 anos de idade, a vida pode mudar de repente. Mesmo aos 60 anos, Deus pode dar uma violenta sacudida na existência de um homem. Oremos pedindo a intercessão de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que Deus disperse seus inimigos e fuja sua face todos que vos odeiam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com testemunho de vossas vidas.